Tá. Amém, Senhor. Estamos aqui para mais um estudo, Senhor, da Tua Palavra. Hoje, 1 Coríntios 3, ó Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor, ministrar, Senhor Deus, algo, seja alimento substancioso, Senhor Deus, para esses dias que passamos aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, apura, Senhor Deus, o nosso caráter, apura o nosso viver, Senhor, que seja conforme a Tua vontade, os sonhos, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado em nosso coração, Senhor, que sejam abençoados e que sejam concretizados, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, guardados, ó Pai, por Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Compartilhar. Amém. Vamos lá. Hoje é 1 Coríntios 3. A gente está estudando capítulo por capítulo e falando a respeito do que o apóstolo Paulo estava ali falando. A gente já viu que o apóstolo Paulo, né, ele foi provocado, né, através de uma carta enviada lá de Corinto para ele. Ele estava na cidade de Éfeso quando ele recebeu notícias do que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. E a carta veio contando vários problemas e pedindo ajuda a ele, né, no tocante a esses problemas. E ele começa a falar do primeiro problema, que é a divisão. Era perceptível que lá na igreja de Corinto havia divisão, né? Uns torciam para o lado, outros para o outro. Ele coloca lá no primeiro capítulo que uns falavam que era de Paulo, outros eram de Apolo, que era um outro líder lá, outro era de Pedro, que era um outro líder, outros falavam que não era de nenhum desses, que eram de Jesus. Então estava tendo uma divisão na igreja. E apóstolo Paulo fala, né, que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele começa a falar sobre a união, que é tudo filho do mesmo Espírito, então tem que ter o mesmo alvo, o mesmo foco. Isso ele fala lá no capítulo 2. E agora a gente vai tratar, ele vai falar ainda, continuar, no capítulo 4 também ele ainda vai falar sobre esse problema da divisão, só no capítulo 5 que ele muda o foco, mas aí a gente já percebe que ele quer passar essa mensagem que está aí na tela. As divisões demonstram a falta de espiritualidade. Ele vai tocar nesse ponto, que quando fica o povo dividido, é um povo que não tem maturidade. É isso que ele vai tocar nesses primeiros versículos a respeito da falta de maturidade, né? Ele associa divisão à falta de maturidade. A gente tem que ler pensando que é uma igreja, mas também tem que ler pensando em nossa vida, pensando na igreja, pensando na nossa casa, né? Para também a gente aprender o que o apóstolo Paulo está ensinando aquele povo ali daquela igreja de Corinto. Então, vamos começar. O versículo 1 do capítulo 3, ele começa a falar sobre essa falta de maturidade da igreja. E ele fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui logo nesse primeiro versículo do capítulo 3? Que ele teve que conversar ali com a igreja de Corinto, com os irmãos da igreja. Ele não pôde falar como se estivesse falando com espirituais. Ele tinha que falar como se estivesse falando com criança. E a gente percebe que quando às vezes a gente tem algo assim, mais substancioso para falar,
e a gente vai falar com uma criança, a gente faz um rodeio, a gente muda o nosso vocabulário para que a criança entenda, né? E o apóstolo Paulo está falando aqui que lá na igreja de Corinto, ele teve um cuidado para falar com o povo de Corinto como se estivesse falando com criança e não com homens maduros. E é isso que ele vai e começa a falar. Então, versículo 2 fala assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. O que ele está falando aqui? Que ele não pôde aprofundar ali com o povo de Corinto. Por quê? Ele olhava para pessoas que estavam ali, ele via que ele não podia aprofundar certos assuntos, porque ele olhava e via a igreja como criança. Então, ele não podia falar, se aprofundar. Aí ele fala, o pior é que ele fala assim, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, ele está falando aqui que tem coisas, assuntos mais profundos, que às vezes a gente deixa de falar, porque você olha para a pessoa e entende que a pessoa não vai entender tudo com profundidade. E se a gente trouxer para a nossa vida pessoal, sair do âmbito da igreja, trouxer para a nossa vida, a gente vai perceber que é assim também. Às vezes a pessoa já é uma pessoa adulta, mas você olha para a pessoa, você não pode aprofundar muita coisa, porque a pessoa não vai captar toda a mensagem. E a apóstolo Paulo está falando isso. Eu tive que dar leite. Leite é alimento de quem? De criança. Aí ele fala assim, eu não vos dei alimento sólido, quer dizer, eu não dei carne para vocês, feijoada, né? Não dei coisa forte, porque vocês não podiam suportar as coisas fortes, vocês podiam suportar só o leite. E aí ele associa o ser criança aqui, em termos de imaturidade, aqui ele está falando assim, numa linguagem metafórica, né? Ele está falando com adultos, né? E criança tem que beber leite mesmo, você não pode dar carne para criança, você tem que dar leite, mamadeira, né? Mas ele está falando aqui para adultos, então ele está associando esses adultos à criança na fé. Ele está associando esse fato de ser criança à carnalidade, porque ele bota aqui no final desse versículo 2, ele fala assim, nem ainda agora eu posso, nem agora ainda eu posso falar com vocês coisas mais profundas, porque vocês ainda são carnais. Olha que interessante. Então, essa coisa da divisão ali, o apóstolo Paulo está associando à imaturidade. E se a gente trouxer para a nossa igreja, às vezes, briga por opinião, tem que ser do meu jeito, não pode ser daquele outro, a pessoa não consegue parar, conversar, ouvir o outro, isso é uma prova de imaturidade. Na nossa casa, às vezes a gente não consegue dialogar com o outro, porque o outro não consegue ouvir, às vezes é a gente que não quer ouvir, a gente quer que a nossa vontade prevaleça, e isso é um sinal de imaturidade. O apóstolo Paulo está dando a receita aqui. Ó, essas briguinhas aí que está tendo aí, isso aí prova que vocês são imaturos. Aí ele vai para o versículo 3, ele continua falando sobre isso para deixar a ideia bem clara, para não ter dúvida. Ele fala no versículo 3 assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, contendas é brigas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, assim, tendo ciúme e tendo briga, ele está associando essas atitudes a carnal, a imaturo. O 4 ele continua. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e o outro é o de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens?
essa briguinha assim que está havendo aí, ele está diagnosticando, ele está dando a receita do que está acontecendo. Isso está acontecendo com vocês porque vocês são imaturos. 5, ele continua falando a respeito disso ainda. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele está falando, quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é Apolo? Os dois são servos, servos do Senhor, conforme o chamado de Deus, que Deus deu para cada um. Então, ele está botando essa história de briga por vontade, é a minha vontade, eu é que sei, eu é que sou, né? Eu que estou no comando. Ele fala assim, isso tudo é criancice. Isso tudo aí é imaturidade. Porque eu, Paulo, Apolo, Pedro, ele chama de Cefas aí em algum momento, a gente é do Senhor. A gente está agindo aqui conforme a vontade do Senhor. A gente é irmão, é um ajudando o outro. Olha o que ele fala no versículo 6. Eu plantei. Quer dizer, foi ele que abriu aquele ponto de pregação ali. Eu plantei, mas Apolo regou. E o crescimento veio de Deus. Ele fala assim, eu comecei a obra, mas Apolo veio e continuou a realizar a obra. Aí ele vai para o 7. De modo que nem a planta é alguma coisa, o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, o apóstolo Paulo está corretíssimo na análise do problema. Por quê? Ele fala assim, eu abri o ponto de pregação, mas Apolo veio para edificar esse ponto de pregação. E tudo isso veio de Deus. Então, eu não sou maior do que Apolo. Apolo não é maior do que eu. Nós estamos trabalhando em prol de algo comum. E vocês aí brigando para saber quem é maior, eu sou de um, você é de outro, vocês estão demonstrando que vocês são crianças, são imaturos. Aí ele continua, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Aí o versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que Apolo, que ele, que Pedro, eles estão trabalhando para um bem comum. A gente pode trazer isso para a nossa casa? Podemos. Por que as brigas para dentro da casa a respeito de vontade satisfeita, a respeito de quem é que manda? É a mesma coisa. É criancice, é imaturidade. Por quê? Quando a gente pensa que a nossa casa é uma construção e todos ali estão juntos para o mesmo alvo, de crescer, de um ajudar o outro, para que discussão? Para que briga? Se é tudo no mesmo alvo. Então, o apóstolo Paulo aqui, olha, ele abriu a situação, abriu tudinho aqui, o que está acontecendo aqui na casa, aqui na igreja, olha, está acontecendo isso é porque vocês são carnais, é porque vocês são imaturos, vocês são criança, é por isso que está essa discussão aí. É por isso que vocês estão assim. Ei, querido. Continuando. Agora ele vai falar sobre quem ensina. Quem está à frente tem uma responsabilidade. E é isso que ele vai tratar a partir do versículo 10. Ele vai falar sobre isso. Então,
Ele começa aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Aí ele está falando, eu comecei. Eu abri o ponto de pregação ali, de ensino da palavra, de pregar a Cristo. Eu fiz, então eu lancei o fundamento. Aí ele continua, e outro edifica sobre esse fundamento lançado. Porém, cada um veja como edifica. Então, quem vem sobre algo que já está plantado, precisa ter cuidado para não... Como é que é em construção, assim, quando tem um bom fundamento, aí vem outro faz errado, né? A casa pode cair. E Paulo, ele edificou a igreja de Corinto com o fundamento que é o evangelho de Cristo. Aí vem outro depois dele, tem que ter cuidado no que está fazendo. Não pode lançar outro fundamento, senão essa construção vai quebrar. Então ele fala assim, cuidado com o que você está ensinando. Cuidado com o que você está fazendo, porque um fundamento foi lançado. Vamos trazer aqui para a gente. Por exemplo, eu estou passando aqui toda segunda-feira nesse estudo bíblico e a gente, né, às vezes tem um que fala alguma coisa, acrescenta alguma coisa. É um fundamento, mas é um fundamento em cima de algo que já tem na vida de vocês, que já foi edificado. Eu não plantei vocês. Vocês foram plantados por alguém. Alguém pregou, alguém gastou tempo, alguém orou, né? E eu tenho que ter cuidado para não quebrar essa construção que já foi iniciada na vida de cada um. O fundamento que eu tenho que trazer é o fundamento de Cristo, para que essa construção ela seja erguida direitinha, para não cair. Então, é o que Paulo está falando. Aí ele continua aqui, olha, o cuidado. É o versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então, se vem um outro e lança sobre esse fundamento ouro, ouro é um metal precioso, então tá bom. Agora, se a pessoa vem por cima e em cima de algo que foi construído na vida de cada um de nós, aí vem uma pessoa, lança um ensino que é de palha, que é de feno, essa casa não vai ter firmeza nessa construção. Então, precisa ter cuidado. Quem ensina precisa ter um cuidado, porque é uma construção. A vida da pessoa é uma construção e precisa estar bem fundamentada, bem edificada, para que possa também trabalhar na construção de outras vidas. Então, quando eu venho aqui e ensino, é debaixo do temor e tremor de Deus. Porque eu não posso lançar sobre a vida de quem ouve, tanto aqui nessa hora como quem ouve depois, outro fundamento que não seja o Evangelho de Jesus Cristo. Porque senão eu vou estar lançando coisas que não edificam, que não firmam essa construção. E o apóstolo Paulo está falando assim, olha, se você lançar, depende de que fundamento você está lançando, seja ouro, prata, pedra, feno, palha, isso vai se manifestar. É isso que ele está falando no versículo 13. Vai ser manifesto. Então, você precisa ter todo cuidado. Aí ele continua assim, pois o dia, na minha versão, esse o dia está com letra maiúscula.
Então, a gente precisa entender que não é qualquer dia, é um dia específico, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, haverá um dia em que tudo isso será manifesto. E esse dia aí, como é um dia com letra maiúscula, Paulo está se referindo àquele grande dia em que a gente vai estar se apresentando diante de Deus e a nossa fundação, a nossa edificação vai ser revelada diante de Deus. E aí a gente vai ter que mostrar que a nossa edificação está sendo feita por ouro. O ouro, ele purifica no fogo. Agora, o feno e a palha, a madeira, o que acontece quando bate o fogo? Queima. Então, eu preciso também estar cuidando da minha edificação, do que eu estou aprendendo, do que eu estou trazendo para a minha vida, né? Eu tenho que ver tudo, mas reter o que é bom. Então, o que eu estou retendo para a minha edificação? O que está sendo construído aqui com a minha vida? Eu preciso prestar atenção nisso. Spam. Sabe esse povo que liga que não é nada? Ligar agora. Então, a gente precisa prestar atenção na edificação que está sendo feita com a nossa vida. E Paulo está falando aqui agora, ele está mais pegando assim, olha, cuidado. Cuidado aí o que está sendo edificado, porque eu fiz um firme fundamento. Apolo está vindo com outro, mas vocês estão recebendo, continuando a receber o quê? Para estar vendo essa discordância, esse ciúme, o que está acontecendo aí? Aí o versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Galardão é um prêmio, que eu não sei dizer para você o que é, porque na Bíblia não fala o que é. Mas a Bíblia fala que todos nós receberemos um galardão no grande dia, diante do Senhor. Um prêmio, que eu não sei o que é. Não sei se é uma recompensa, né? É uma recompensa, não sei se é uma coroa, não sei o que é, não. Não sei o que é. Eu só sei que é coisa boa, que vem de Deus. Mas não tem nada na Bíblia, assim, a gente não consegue identificar que prêmio é esse, que galardão é esse. Mas eu sei que é um galardão, vai receber. Né? Então, se permanecer a obra, vai receber galardão. Aí o 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que Paulo está falando? Paulo está falando que, às vezes, o fundamento da pessoa, né, o que ela recebeu de ensino, o que ela aplica, às vezes é raso. Às vezes só aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas a obra que foi feita não teve muita coisa. A edificação foi de feno e palha. E vai ser queimado. Né? E vai ser salvo, mas queimado. Eu antigamente falava assim, vai ser salvo como pelo fogo, vai ficar até com cheirinho de fumaça, o pessoal falava. Vai ter uns aí que a gente olha assim, às vezes a gente até conhece, né? Alguns assim, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas não muda a vida, sabe? Vai levando, vai empurrando, sabe? Aí o apóstolo Paulo está falando desses aqui, nesse versículo 15. Vai ser salvo, todavia, como que através do fogo, quer dizer... sapecado, é isso mesmo. Cheiro de queimada ainda, né? Mas vai estar lá. 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.
Então, Paulo está falando da responsabilidade da gente lidar com vidas. A responsabilidade da gente lidar com filhos de Deus. Eu tenho que olhar para cada um e ver que é um filho de Deus. E que Deus ama. E que é sagrado para Deus. Eu não posso destruir aquele que é filho de Deus. É um cuidado que eu tenho que ter. No convívio, na vida em igreja, né? Às vezes a carne fala, né? Tudo, mas eu tenho que voltar para o caminho, voltar para o lugar, o prumo de Deus. Eu não posso achar que posso falar mal, posso fazer coisa ruim, porque Deus vai cobrar, porque é filho dele. Paulo está falando sério aqui. Aí vamos continuar agora para o próximo ponto que ele vai tratar. Próxima etapa. A sabedoria humana sem valor. Então, agora, nesses próximos versículos, ele vai falar algo que a gente precisa entender, que ele já contou lá um pouquinho, lá no capítulo 2, ele volta a falar um pouquinho aqui também. Não tem muito valor para a gente se apegar. Ele fala assim, ó, 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, se você tem dentro de você algo que você fala assim, eu tenho sabedoria de Deus dentro de mim. Aí ele continua, faça-se louco para se tornar sábio. Dalberto falou, como é que é? Dalberto, me fiz de louco, né? Para ganhar os loucos, né? Paulo tinha isso dentro dele. O importante é ganhar vidas para Jesus. Então, às vezes, tem pessoas que, dependendo do jeito que você chega nela para falar de Deus, ela se afasta. A gente precisa ter a sabedoria de Deus para poder até saber como chegar nas pessoas. Vocês estão entendendo isso? Por exemplo, eu não gostava de crente. Não gostava, tinha pavor de crente. Mas eu conhecia uma parte dos crentes. Eu conhecia aqueles crentes que ficavam batendo na porta e falando, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E eu falava assim, vou para o inferno, eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, como é que essa pessoa está falando que eu vou para o inferno? E eu tomei pavor de crente. Mas eu não conhecia os outros crentes que são mais normaizinhos, assim, que levam uma vida, que procuram se afastar do mal, que procuram fazer o bem, sabe? Que não fica assim, jogando a pessoa de lado. Eu não conhecia esses. Depois que eu fui ver que esses têm por aí, eles estão aí. Às vezes meio escondidinho, mas estão por aí. Então, para chegar para mim, ficou muito difícil. Se não fosse Deus abrindo meu coração e botar uma necessidade de igreja, de buscar, Deus mesmo fez isso comigo, dentro de casa. Eu acho que eu nunca iria ter contato com os outros crentes, porque eu não gostava de crente. Então, a gente precisa pedir a Deus sabedoria de como chegar até as pessoas. As pessoas têm uma vida, as pessoas têm um jeito de ser. E o apóstolo Paulo está falando aqui nesse versículo 18, que se alguém se julga sábio, faça-se louco para se tornar sábio, sabe? Porque a sabedoria, ele continua no versículo 19, a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. É loucura. Não vale nada. Para Deus, o mais sábio, vamos pegar aí os
prêmio Nobel, sabe? De sabedoria. Mas se ele nenhum dia ele não se dobrar diante de Deus, não aceitar a Jesus na vida dele, não adianta de nada ele ser o mais sábio do mundo. Não adianta. Então, para Deus, essa sabedoria do mundo, ela não tem o mesmo peso da sabedoria de Deus na nossa vida. Aí ele botou aqui, ó, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, ele continua no versículo 20, ele está citando a palavra de Deus, né? O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Deus conhece o interior das pessoas. E às vezes a pessoa se acha e se sente, porque tem um reconhecimento do mundo, né, sobre a vida dele. Nossa, é muito inteligente, olha como é que é. E diante de Deus, como Deus conhece o interior dele, Deus acha isso aí, ó, tudo vão. Essa sabedoria aí que ele tem não vale nada diante de mim. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque às vezes... eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Às vezes o mundo se apresenta assim para a gente como algo a ser conquistado, você tem que crescer, você tem que cumprir metas, você tem que não sei o quê, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, aí fica nessa cobrança, e às vezes a gente entra nessa rotina aí de cobrar, de ser o bom, de ser o melhor, aí acaba deixando as coisas de Deus de lado. E Deus fala que essa sabedoria aí, essas conquistas aí, é loucura para ele. Isso não é o mais importante. Gil, o que você está falando? Que eu não devo estudar, não devo crescer? Não, não é isso que eu estou falando, e nem é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando aqui de coisas profundas, que eu preciso intentar o meu coração. Eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou correndo atrás. Eu preciso prestar atenção. Aí o versículo 21, ele vai já terminando já esse capítulo, né, partindo para o final, ele fala assim, portanto, ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie, ninguém acha que é o melhor diante dos homens, porque tudo é vosso. Ele tem esse entendimento do que é importante. Aí ele vai para o versículo 22, ele fala assim, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Cefas é o nome do Pedro, né? Pedro foi Jesus que batizou Pedro com esse nome, né? Cefas quer dizer pedra, né? Seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. A voz de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Então, ele termina aqui esse capítulo falando dessa coisa de cuidado com a sabedoria do mundo. Cuidado em buscar somente a sabedoria do mundo, porque isso é loucura diante de Deus. A gente precisa buscar a Deus. Então, resumão desse capítulo é cuidado com os fundamentos da vida da gente. Cuidado. A gente precisa prestar atenção nos nossos alvos. E deixa eu te falar uma coisa importante. Isso eu tenho percebido que todos os dias eu preciso pensar, peraí, qual é o meu alvo? É isso aí? Porque às vezes a pessoa vem, chama a gente para uma coisa, leva a gente para um lado, mas eu preciso estar meditando se isso está diante do alvo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso estar prestando atenção se eu estou cumprindo a vontade de Deus durante o dia a dia.
Porque às vezes essas coisas vão tomando espaço na nossa vida e a gente passa a achar que é só isso que é importante. É a normalidade do mundo. A normalidade do mundo. Só que nós, para o mundo, estamos mortos. Nós vivemos para Cristo. Essa é que tem que ser a compreensão. Tem que ser sempre... trazer a memória. Trazer a memória para o mundo, para tudo que está aí, seja bom, seja ruim. Ah, mas ali não tem problema nenhum. Mas você está morto, se for mundo, você trabalha, tem uma profissão boa, ganha dinheiro, tudo bem. Agora, se você não... E ficar pensando, eu tenho que ganhar, eu vou jogar na lote, isso é mundo. Então, são às vezes coisinhas bobas, pequenas, e a gente às vezes cai na esparrela e vai acompanhando aquilo ali. Ah, não, porque o meu amigo, meu irmãozinho da igreja tal faz isso. É mundo? Então, sai disso porque... Eu estou abrindo aqui uma lembrança que o Facebook mostrou hoje de manhã e eu não printei, mas era uma lembrança do ano passado. Eu acho que era uma frase do pastor Josemar Bessa. E ele falando exatamente essas coisas assim. Se eu estou buscando as coisas do mundo, era algo assim que ele botou. Eu ia botar e acabei não colocando para mim no post aqui hoje. Se eu estou prestando atenção nas coisas do mundo, buscando algo do mundo, eu perdi algo nessa busca, porque a Bíblia fala que eu estou morto para o mundo, né? E aí eu não botei, eu tentei procurar aqui, não achei o post aqui. Mas a gente precisa prestar atenção, que isso é importante. Isso é para aquele dia que a gente vai se apresentar, a gente se apresentar diante de Deus com fundamentos, né? A gente com edificação, edificado em ouro, né? Aquele ouro que é apurado no fogo, né? Em nome de Jesus. Vou orar para a gente fechar aqui, depois a gente conversa mais. Amém, Senhor. Tua palavra hoje nos ensina, Senhor Deus, que a gente precisa prestar atenção, Senhor. Às vezes a nossa prioridade foge, Senhor Deus, do alvo que a gente tem no nosso coração, que é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, ó Pai. Nos aprume, Senhor Deus, diante de Ti, que a gente possa prestar atenção nesses conselhos do apóstolo Paulo, e não ser criança, não ser imaturo. Ele mesmo falou que ele não pôde falar de coisas profundas com esse povo, porque eles estavam se portando como crianças, como imaturos. E essa coisa de divisão, Senhor Deus, de briga, de ciúme, de vontade própria, isso é de gente imatura. E a gente quer crescer, Senhor Deus. A gente não quer ser imaturo diante de Ti. A gente quer amadurecer contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, trata conosco, faz-nos forte, faz-nos maduros, Senhor. Nosso alvo é atingir a estatura do varão perfeito, é atingir a estatura de Jesus Cristo. Esse é nosso alvo. E a gente não abre mão dele, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa nossa casa, abençoa nossa vida, abençoa nossa parentela, Senhor, onde cada um estiver, Senhor Deus, que tenha a sua bênção. Abençoa nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa Israel, oramos pela paz de Israel, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Receba a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.